Olá, tudo bem? Vamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o capítulo 27, Pedi Obtereis, parte 2. Nosso encontro número 108. Estamos quase acabando o nosso estudo, né? Vamos então dar continuidade? Vamos lá então. 27.3, Ação da prece. Transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela nos colocamos em relação mental com o ser a quem nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Pode-se orar para si mesmo ou pelos outros, para os vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando se ora para outros seres, além de Deus, aqueles que nos servem apenas de intermediários, de intercessores, pois nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Então o texto coloca aqui que a prece é uma forma de se conectar mentalmente com Deus ou com os espíritos. Ele coloca que a prece pode ser direcionada para si mesmo, para outras pessoas, sejam elas vivas ou já falecidas. Se essas preces são direcionadas aos bons espíritos, elas também alcançam a Deus. Continuando. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Para entender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Então, quando o pensamento é dirigido até um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento, assim como o ar transmite o som. Então, aqui ele faz uma analogia, né? Ali, vamos lá, no começo do texto, ele fala: o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece. Ou seja, a partir do momento que eu faço uma prece, que movimento ela faz? Ele explica que essa ação da prece ocorre por uma transmissão de pensamento. Seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Aí a pessoa então pergunta: então eu faço uma oração ao meu pai que está longe, ou à minha mãe, e como que isso se aplica? Eles respondem aqui: para entender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos na atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade. Ou seja, não adianta a oração ser expressa da boca para fora. Deve existir uma vontade. E a vontade, e a vontade geralmente vem da necessidade e cria algo mais sólido diante daquilo. Então é necessário que exista a vontade. E existindo a vontade, nem é necessário o som. Você pode fazer em silêncio. Você pode fazer de forma
mental, silenciosa, né? O importante é ter essa consciência, pois você está movimentando o fluido universal, como o texto coloca. Você não está movimentando o som. Através da prece, o homem chama para si a ajuda dos bons espíritos, que vêm sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar para o bom caminho, quando dele se afastou. E assim ele pode também desviar de si os males que atraíra por suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vendo a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e leva até o fim dos seus dias uma vida de sofrimento. Tem ele o direito de queixar-se se não obtiver a sua cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. É, então aqui ele já foi um pouco mais duro, né? Não estou falando que é fácil, né? Eu estou falando que é possível. Vamos na primeira parte do texto ali. Pela prece, nós chamamos para nós a ajuda dos bons espíritos, ok? Que vem sustentarmos nas boas resoluções e inspirarmos bons pensamentos. Então, eu vou ser inspirado. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a pessoa vai cometer suicídio porque perdeu o emprego. Aí a pessoa fala: por favor, me dá uma ajuda. O que que acontece? A espiritualidade não vai te dar um emprego. Eles te darão uma visão alternativa ao suicídio. O que seria isso? Eles te farão pensar no seu cachorrinho, eles te farão pensar no seu filho, nos seus pais. E aquilo, e aquilo vai te distraindo. E com isso, aquele momento acaba passando. E você acaba não cometendo suicídio. Mas isso aconteceu, vou voltar, hein? Em função de uma oração feita com vontade, uma oração feita do coração. O que que acontece então com essa pessoa que acabou não cometendo suicídio? Ela recebeu o emprego? Não. Talvez venha uma intuição, uma indicação. Lembra aqueles, lembra do seu tio lá atrás que ele comentou que estava precisando de alguém para ajudar ele? Aí o que acontece? Você vai lá. Ô tio, você ainda está precisando? Ele fala, rapaz, eu tô. Você pode me ajudar? Ou seja, o emprego não caiu no seu colo. Você recebeu uma intuição e foi, agiu. Você executou uma ação de ir até o seu tio para perguntar para ele se ele ainda estava precisando de alguém. Aí o texto continua assim. é, Ele adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar para o bom caminho quando dele se afastou. E assim ele pode também desviar-se de si os males que atraíra por suas próprias faltas. E assim ele pode também desviar de si os males que atraíra por suas próprias faltas. Então, sem a oração, eu ia fazer besteira, porque eu estou acostumado a fazer besteira.
A oração me ajudou a receber alguma indicação de mudanças de caminho. Ela me deu possibilidades de optar para ter outras escolhas. Então, com a oração, eu tenho uma nova ideia. Ou seja, eu ainda posso fazer besteiras, claro que eu vou fazer besteiras, mas eu posso também seguir as intuições. Aí ele vem um exemplo aqui, onde que está aqui? Um homem, por exemplo, vendo a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e leva até o fim dos seus dias uma vida de sofrimento. Tem ele o direito de queixar-se se não obtiver a sua cura? Aí a própria espiritualidade responde não, porque ele poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Ou seja, cada vez que você comeu algo ou bebeu algo sabendo que isso fazia mal, ou sabendo dos problemas de saúde que você já tinha, o que eles estão dizendo aqui é que se você fizesse, ou se você fizer a oração, você encontra a força. Você encontra a força para resistir à bebida, você encontra a força para resistir ao cigarro, para resistir ao adultério. Agora, se você não faz isso, você vai sendo dominado por essas forças, né? Até que acabam te destruindo por completo, né? Vamos continuando. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, de um lado aqueles que o homem não pode evitar, e do outro as atribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e seus excessos, veremos que essas superam as primeiras. É bem evidente, então, que o homem seja o autor da maior parte das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. O que ele coloca aqui é que se a gente dividir os males em aquilo que não pode, que a gente não consegue evitar, e, e, e entre aquilo que a gente provoca, né, do que a gente pode evitar, eles dizem que a maioria dos problemas que temos no mundo poderiam ser evitados se nós tivéssemos moderação, equilíbrio, precaução, olhar o que você está fazendo, né? E não se acordar só depois que o negócio está feito. E como que a gente age com sabedoria, com prudência, se eu sou o que eu sou? Orando, orando, pedindo que alguém maior que eu me oriente. É isso que a gente está falando aqui. Vamos lá. Também é certo que essas misérias são resultados de nossas infrações às leis de Deus, e que se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas existências vitais, não sofreríamos as doenças que são consequência dos excessos, nem experimentaríamos vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se colocássemos limites em nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho ferido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as intrigas. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não temeríamos a vingança, e assim por diante. É, ele começa, também é certo que essas misérias são o resultado das nossas infrações às leis de Deus, e que se observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes, né? Interessante aqui, né? Misérias são o resultado das nossas infrações. Se as observássemos rigorosamente, seríamos felizes.
Se eu coloco limite na minha ambição, eu não temo ruína, porque eu não tenho o que perder. O que vai me fazer temer a ruína, né? Eu tenho um palácio. Agora, se o que eu tenho é uma kitnet, o meu sofrimento vai ser menor, né? Porque eu não tenho muita coisa a perder. Eu consigo viver um pouco. Se o que eu tenho é amor, eu não tenho medo de perder as pessoas. É lógico. Mas se o que eu tenho é ego, aí eu tenho medo de perdê-las. O que que é seguir as leis de Deus? É viver com o que é necessário, não é viver com o que é supérfluo. Então, se você dá ao seu corpo físico os nutrientes necessários, você concorda que você adoeceria bem menos? Agora, se além do corpo, além daquilo que o seu corpo precisa, você dá sódio, você dá gordura, você dá açúcar, você dá álcool, né? Aí, qual a perspectiva, né? Aí, no segundo parágrafo, ele fala: se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho ferido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, né? Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, a gente não ia temer a vingança. Então, tá bem claro aqui, né? É a lei da causa e efeito. Vamos lá. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria o bastante para poder afastar todos os que decorrem da sua própria conduta? Ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente, pois ela tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes forças para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta. E para nos atenderem nisto, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não entravam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis, orientando o nosso livre arbítrio. Mas o fazem sem o percebermos, de maneira oculta, para não prejudicarem a nossa vontade. Então, o simples fato da oração funcionar para problemas que eu crio para mim, né? Isso por si só não seria o suficiente para dar validação para a oração? Outra coisa que o texto coloca aqui, não é que o espírito evite que um mal maior ocorra. Ele, na verdade, oferece um leque de opções através da intuição para que eu tenha condição de escolher o caminho A ou o caminho B. É um, é muito. Há momentos aqui que o texto é bem claro, mas é um grande aprendizado, né? O homem se encontra, pois, na posição daquele que solicita bons conselhos e os coloca em prática, mas que é sempre livre para segui-los ou não. Deus quer que seja assim, para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem sempre receberá, se pedir com fervor. E aqui se podem, sobretudo, aplicar essas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece
mesmo reduzida a essas proporções, não daria um imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a ação da prece pela revelação das relações existentes entre o mundo material e o espiritual, mas não se limitam apenas a isso os seus efeitos. O que seria então a oração? Eu pedindo conselho, mas eu decidindo se eu coloco em prática ou não. Tantas vezes você aconselha alguém, né, e visualiza que faz algo e a pessoa, né, faz algo completamente contrário do que você falou. Então é aquela coisa, a partir do momento que você pede ajuda a uma pessoa, você tem que estar disponível para tentar executar aquele conselho. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é desprezar a bondade de Deus, é renunciar à sua existência para si mesmo e para os outros, o bem que se poderia fazer. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus normalmente tem como meta recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. É por isso que a prece do homem de bem tem mais mérito aos olhos de Deus e sempre maior eficácia, pois o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que só ora com os lábios, sairiam apenas palavras e nunca impulsos da caridade, que dão a prece por toda a sua força. Compreende-se isso tão bem que instintivamente preferimos recomendarmos as preces daqueles cuja conduta deve ser agradável a Deus, pois que são mais bem executadas. Então, a prece, lá em cima, ó, a prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é desprezar a vontade de Deus, é renunciar à sua assistência para si mesmo e para os outros, o bem que se poderia fazer. Ou seja, ninguém é obrigado a nada. Ela é recomendada por quê? Porque eu renuncio a ela, né? Se eu renuncio a ela, eu estou desprezando Deus. E é uma escolha minha desprezar Deus. Mas o que que eu ganho quando desprezo Deus? Que é o amor. O que que eu ganho? Indiferença. Eu renuncio à assistência a mim mesmo e para os outros, né? O bem que eu poderia fazer. Aí na segunda parte ele fala: ao atender o pedido que ele é dirigido, Deus normalmente tem como meta recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. É por isso que a prece do homem de bem tem mais mérito aos olhos de Deus. É por isso que a prece do homem de bem tem mais mérito aos olhos de Deus. Mas quem que é o homem de bem? O homem de bem é esse que sempre pede orientação para fazer a coisa certa. Mesmo que erre, ele pede orientação para reparar o erro. Ou seja, ele está sempre conectado com Deus. Se a prece exerce uma espécie de ação magnética, podemos supor que o seu efeito estivesse subordinado à potência fluídica. Entretanto, não acontece assim. Desde que os espíritos exercem essa ação sobre os homens, eles suprem, quando necessário, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu nome, seja ao lhe conferirem momentaneamente uma força excepcional, quando for julgado digno desse benefício, ou quando isso possa ser útil. Se a prece exerce uma espécie de ação, podemos supor que o seu efeito estivesse subordinado à potência fluídica. Então, o que que acontece? Desde que os espíritos exercem essa ação sobre os homens, eles suprem, quando necessário, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu nome, seja ao lhe conferirem momentaneamente uma força excepcional. Então, você já deve ter se vivenciado essa situação, né?
Você sente uma energia e aí fala, caramba, tá diferente a coisa, né? Por que que você sente? Por que que você percebe? Porque não é seu. Você sentiu a energia do espírito, né? Você sentiu o amor vindo dele. Vamos lá. O homem que não se julga bom o suficiente para exercer uma influência salutar não deve se abster de orar por outro, por pensar que não é digno de ser ouvido. A consciência de sua inferioridade é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, que leva em conta a sua intenção caridosa, seu fervor e sua confiança em Deus, né? Seu fervor e sua confiança em Deus são um primeiro passo para o seu retorno ao bem, que os bons espíritos se sentem felizes de encorajar. A prece repelida é a do orgulhoso, que só tem fé no seu poder e nos seus méritos, e acredita poder substituir-se à vontade do Eterno. Então, você me fala assim, Flávio, eu sou o pior ser humano do mundo. Que valor que a minha oração vai ter? O que está sendo dito aqui é que se você chega num ponto que acha que você é o pior ser humano do mundo, tenha certeza que não é, porque a competição é grande nesse sentido. Tem muita gente aí muito acima, muito à frente de você. Você simplesmente é uma pessoa que cometeu erros, mas tem seus acertos. Algumas pessoas projetaram coisas em você. Algumas pessoas contaram com você. Então, quando você tem a consciência de pensar, eu não tenho mérito de estar aqui, mas eu faço mesmo assim, aí você empodera a sua prece, a sua oração. Assumir-se pequeno. Assumir-se pequeno é o primeiro passo. O poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento que é feito. Pode-se então orar em qualquer lugar e a qualquer hora, sozinhos ou não. A influência do local ou do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. A prece em comum tem uma ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e a um mesmo objetivo, pois é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importaria estarem reunidos em grande número se cada qual agisse isoladamente e por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto duas ou três, unidas em comum aspiração, oram como verdadeiros irmãos em Deus, e a sua prece terá mais força do que daqui a aquelas 100. Então, Jesus disse, né? Quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, é uma forma de dizer, não importa. Flávio, e eu sozinho? Você acredita em reencarnação e entende que todo indivíduo nasce como um espírito protetor e um anjo da guarda? Então sempre existirão no mínimo dois, onde existir um. Então, nesse momento, o anjo da guarda está aí com você. Se ele é seu anjo da guarda, ele já está conectado a Jesus e ao bem. Mas não é o barulho que eu faço, é a conexão. Então, o que que eu reitero aqui? Fazer oração, aquela oração do Pai Nosso apenas porque o palestrante está pedindo, não vai te levar a nada. Vai ser só a sua boca mexendo. Tem que haver conexão. É o que a gente disse aí uns slides anteriores. Tem que haver vontade. Tem que haver aquela ligação, aquela conexão de fato com a espiritualidade. O envolvimento, acima de tudo, né? É isso. No próximo encontro, a parte 3 do capítulo 27, Pedi e obtereis. Uma ótima semana a todos. Paz e luz.